A Lela vai participar conosco então. A Lela é uma queridona, conheço ela há muito tempo. Uma querida que me ajudou com o Benjamin. Oi, Lela! Olá! Tudo bem? Tudo, delícia! Coisa boa, conseguimos, né? Fazia um tempo Cus- que a gente estava aí. E foi muito por acaso, né, que a gente se encontrou no mundo real para combinar esse encontro no mundo virtual. Verdade, Lela, foi muito por acaso, né? Que legal, coisa boa que deu certo. Eu tenho aqui sou rodeada por mamães de pequenos, rodeada. Somos, Ai, somos. somos, né? Coisa bem boa, né, Lela? Um monte de bebezinhos, coisa bem gostosa. Que delícia. Ai, muito bom. Gente, vou pedir para vocês então encaminharem a live aí, porque vai ser muito legal essa conversa. Encaminhem para as mamães aí. Eu vou fazer meu encaminhar agora para as mamães que eu tenho aqui no meu feed. Encaminham para as mamães que vocês conhecem e que têm os bebês pequenos, para que elas possam participar conosco, né? Tirar as dúvidas em relação ao desenvolvimento infantil, né, Lela? Eu já estou aqui Vamos lá. encaminhando também. Também tô aqui, ó. Tô clicando nas mamães no perfil aqui. Todas as mamãezinhas que são da minha roda aqui, que conhecem e para aproveitarem, né? Porque vai ser especial mesmo, vai ser muito legal. Eu tenho muitas dúvidas e tem muita gente que mandou dúvida ali na Ai, que coisa boa. coisa boa. Deixa eu já encaminhar aqui. Tem uma mamãe que tá aqui com a gente já ao vivo, que mandou dúvida. Lari, pode mandar dúvida aqui de novo, tá? Encaminhando para as mamães de bebês. Ó, Sabe que já tem mandou, algumas já. coisas que às vezes a gente pensa que é tão óbvio e que nunca é. Não é, Né? viu? Aquela máxima do óbvio precisa ser dito, né? Eu tenho Sim. uma mentora que, né, que eu trabalho com ela e ela diz que o nosso óbvio é o milagre do mundo. Que a gente sempre pode transformar o mundo de alguém com aquilo que é óbvio pra gente, Nossa, Lela. Bah, foi um né? tapa aqui, viu? Foi um tapa aqui, porque assim, muitas vezes a gente, não vou falar disso, né? Às vezes vem uma coisinha falando assim, fala disso, comenta sobre. E aí eu, não, é tão bobo, né? É uma coisa Mas tão. que nem para mim falar de andador, de bruços, de não senta beber dentro de uma caixa, pelo amor de Deus. Eu acho tão óbvio, digo, gente, o Instagram tá cheio, todo mundo fala. É que para mim É, aparece e eu fico enlouquecida. E daí as mães dizem, mas eu só ouvi falar isso no teu Instagram. Aí eu digo, tem que dizer. olha Eu só, posso dizer isso toda semana, porque sempre vai ter alguém passando por ali olha. que não ouviu falar, né? Ah, Lela, isso é muito legal. Bah, eu aprendi já começou a live me dando os tapas, já começou. Realmente, assim, realmente. Tem uma coisa que eu vou compartilhar depois. Tem uma coisa que eu comprei, eu e meu marido, que depois a gente viu no teu Instagram. E aí a gente, eu não quero nem vender. Eu falo pro meu marido, eu não tenho coragem nem de vender o negócio, porque eu não quero que outra pessoa use. Eu não quero que outra pessoa use. Então, assim, ó. Ai, Léo. Aí quando eu Eu vejo digo, nos grupos assim, quem tem tal coisa? Eu quero comprar. Eu não vou falar que eu tenho. Eu mando assim, olha, não é recomendável. não, eu tenho coisas que eu digo pra mãe, vai dar pra quem, gente? Tu vai livrar do teu filho e vai doar pro Não, filho de outra e são pessoa. coisas caras, Lela. Tem um negócio que eu comprei usado e é caro, comprei caro usado já, né? E aí eu, claro, depois que eu descobri, acabei não usando mais. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, eu não tenho coragem de vender. Eu não tenho coragem de vender o negócio, porque, Esse- tipo, cara, é melhor deixar parado. Esses dias eu vi um assento, me mandaram, uma médica me mandou, disse, olha isso que apareceu num grupo de mães.
Eu fui olhar daí na internet para ver quanto é que custava. Acho que R$ 1.600, gente. Acho que, meu Deus do céu! 1.600 para empacar a vida da criança. Não, olha, a gente tá inventando cada coisa nesse mundo que, olha, não tá dando certo. Então vamos começar. Lela, se Vamos. apresenta então, se apresenta e a gente entra no assunto. Então, pessoal, eu sou a Lela, eu sou fisioterapeuta pediátrica, já sou graduada há quase 30 anos, por 22 anos eu fui professora universitária. Em 2021 eu acabei escolhendo deixar a docência universitária e voltar só para o atendimento ah, ambulatorial e no início infância e neuroadulto, hoje só com crianças num espaço lindinho, todo colorido, com dois colegas que foram meus alunos. E eu tenho 2 mestrados, os dois com pesquisa na área da infância, né? Eu também sou pedagoga e sou uma crianceira de plantão, né? Sou contadora de histórias. Hoje eu estava contando histórias numa escola. Delícia. Então, né, é Eu te todo um conheci olhar assim, voltado para o Lela. neuro. Eu te Oi? conheci em contação de história. Não sabia que tu era Mesmo? da terapia. Foi pela Unopar, algum projeto que a gente teve e tu contou a história. Eu não me lembro como, Eu mas foi lembro. aí que eu te conheci. Foi aí que eu te Eu conheci. lembro, Que foi foi numa numa semana oficina. acadêmica, numa oficina, alguma coisa assim. E aí eu te conheci depois que eu fui saber que tu era fisioterapeuta também. Foi em 2018. Uou, tu lembra até a data. Eu lembro porque meu filho estava hospitalizado. E eu lembro que eu saí do hospital para ir fazer a oficina com vocês. Sério, Lela? Isso eu não Aham, sabia. aham. Não Era um sabia. sábado de manhã. Sábado de manhã. Bem isso. Olha só, Então, eu gente, nossa, nem lembrava que tu estava lá. Que sim, legal! foi aí que eu te conheci, foi a primeira vez que eu te vi, né? E depois te vi em vários outros lugares como contadora de história. Aí comecei a te seguir, e aí quando eu tive meu desafio com meu pequenininho, a primeira pessoa que eu lembrei foi a Lela. Vou correr atrás da Lela. Foi a primeira pra gente ver, né, como as coisas vão acontecendo na vida da gente de formas tão diferentes, assim, né? Muito legal. Lela, então vamos lá falar das fases, começar pelas fases. Já tem uma dúvida aqui, e eu vou começar com ela, porque o bebezinho da Lara é pequenininho e fala bem do início ali da vida, tá? A Lari mandou assim, ó. Minha dúvida é: bebê de 3 meses com refluxo, de dia deixo bastante sentadinho em um travesseiro no carrinho. Pode prejudicar de alguma forma? Então, Lari, assim, ó, não tem lugar de criança se desenvolver é no chão. Não é no carrinho, não é em cima da cama, não é no bebê conforto, não é no sofá. Na cadeirinha. Eu na cadeirinha muito menos. Eu entendo, eu tenho muitos pacientinhos que eu brinco, sabe como é que eu chamo a turma do refluxo? Eu chamo de meus kefirzinhos, porque a alta produção de iogurte caseiro durante a físio. Mas tem que botar de bruços, Tá. tem que botar de bruços. Imagina o dia inteiro, certo? A criança sentada e deitada. Tá. Além de ter um impacto sobre o neurodesenvolvimento, porque como é que ela vai aprender a rolar? Como é que ela vai aprender a pivotear? Se ela está sentada, ela está amarrada, não tem como, né? Então a gente tem que ir pesando o custo-benefício, mas tem que ir botando a criança de bruços, bota em doses homeopáticas, como eu digo. E claro que o bruços eu sei que é sempre um desafio para os pais, mas criança não quer ficar sozinha. Ela vai ficar de bruços se tiver um adulto que fique brincando com ela, que Tá. fique de bruços com ela. Tanto que às vezes as famílias chegam e dizem, ai, não quer ficar de bruços de jeito nenhum. Aí, primeiro atendimento, fica 30 minutos de bruços comigo. Mas não é porque eu tenho uma varinha de condão, é porque eu fico ali o tempo inteiro. E eu canto, e eu boto brinquedo, e eu baixo para ficar olhando, né, no olhinho.
E daí fica. Só que isso toma tempo da gente, né? Eu sei que toma, mas é preciso, porque, como eu disse, não tem como. A criança não vai se desenvolver se ela ficar só sentadinha. Sem falar do risco de assimetria craniana. Eu tenho crianças que têm completamente achatado aqui atrás. De tanto que fica Completamente. Achatado assim, ó, planinho. Meu Certo? Deus. Só de ficar muito tempo na cadeirinha, assim, porque daí é cadeirinha, carrinho, bebê conforto, cadeirinha, e o tempo inteiro aqui, É. com pressão, pressão. É o bebê que não precisa nem perguntar se fez bruços, não fez, não fez, né? Não Ô, tem Lela, como. então já vou voltar a uma pergunta anterior. Nasceu, primeiro dia, segundo dia em casa. Já bota de bruços, não bota de bruços? Toda hora que tá acordado vai pro bruço. Quanto tempo nos bruços por cada faixa etária? Quanto antes botar de bruços, mais tranquilo vai ser para a criança. Tá. E se a criança absolutamente não tolera, precisa avaliar, porque tem alguma coisa que está limitando essa experiência dela. Porque não é para a criança não tolerar o bruços. E eu tenho um argumento ótimo para isso. Toda vez que diz, não, tem que esperar, cair o umbigo, tem sempre que esperar alguma coisa, né? Aí eu sempre digo, bota lá no Google, depois da live, fotos, bebê na sala de parto. Qual é Aham. a posição que o bebê é colocado assim que é tirado da barriga da mãe? Não é de bruços sobre o peito da mãe? É. Quer dizer, quando ele nasce, ele é colocado de bruços. Por que razão ele não pode ser colocado de bruços depois? Porque se vai esperar 3 meses para colocar de bruços, já deu cacaca, gente. Já foi muito tempo. Muito tempo. E tem tempo, tipo, o primeiro mês, sei lá. Não sei quanto tempo ele tolera, quanto é isso, Na assim. verdade, o tempo é todo o tempo que ele aguentar, Ah, né? ok. O que que acontece? Claro que eles não vão querer ficar muito tempo numa mesma posição. Se bem que tem criança que tá tão adaptada, eu tenho uma pacientinha que ela gosta tanto do bruços que ela briga quando vira de barriga para cima. Aí a mãe dela diz que deixa ela no bruços, aí ela brinca, brinca e cansa. Daí ela cansa e dorme de bruços mesmo no tapetinho. Aí ela acorda e brinca, 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 porque tá super adaptada, né? Então tem uma teoria que fala que no mínimo 40 minutos por dia. Mas esses 40 minutos não é botar a criança de bruços 40 minutos e deixar, é em doses homeopáticas, entendeu? Você vai Ok. botar 5 minutos, depois. O problema é que muitas vezes os pais botam assim, 3 minutos de manhã e 3 de noite. Daí, gente, de 40 virou 6. É. É pouco demais da conta, né? Tem que mudar a cabeça. Tipo, acordou, mamou, já vai, ao invés de ficar na cadeirinha, já vai pro bruço, já vai pro bruço, já vai Exato. pro bruço. E assim, ó, o bruços no chão. No No chão. chão. Compra um blocão de tatame. Hoje tem uns tatames, né, grandes para um bebê pequeno, um bloco dá, ou um tapetinho. Por quê? Hoje de manhã ainda me veio uma imagem, porque eu sempre fico buscando metáforas para fazer os adultos entenderem por quê. Não é porque eu quero, Tá. né? Porque as pessoas botam em cima da cama, em cima do sofá, porque é mais fofinho. Parece que o mais fofinho é mais fácil, né? Que a gente tem essa coisa. Aí hoje me veio essa imagem assim: tenta ficar de pé no chão e tenta ficar em pé em cima da tua cama para ver o que que te dá mais estabilidade, né? Então, Não, não facilita, o fofinho não facilita. Sem falar de que a criança precisa de uma alavanca, ela precisa se apoiar no chão para levantar o corpo dela contra a ação da gravidade, né? Aí o que que acontece? Quando tu bota sobre um fofinho, a criança vai tentar fazer força para cima e o fofinho vai ir para baixo. Então não hum, diminui o trabalho da criança, aumenta. aumenta, fica mais difícil ainda para ele, né? A Lari colocou aqui.
Lela. Uau, que tapa, como disse a Helena. Sim, o Miguel já está com a cabeça, já estava com a cabeça achatada, já está com a cabeça achatada. Mas perguntei pensando se era melhor deixar deitado. Achei que os 10 minutos de Bruce estava ótimo. Nós vamos aprender muito dessa live lá. Eu não tinha noção das coisas até começar a ir, até levar o Benjamin da Lela e, meu, aprendeu muito, meu Senhor Jesus. A gente parece que é óbvio, mas não é para nós mães. A gente não tem noção nenhuma, assim, não é da nossa área, né? Não é da E tu nossa sabe, área. eu tenho uma amiga que me disse uma coisa, e olha que ela é pedagoga, com doutorado em pedagogia, e ela me disse assim: eu me preparei para maternidade, para gestação, não para depois da gestação. Muita gente. Eu fiz isso com o meu primeiro, fiz total isso. É, eu acho que eu tenho visto muito isso, sabe? E eu adoro, eu por mim eu podia ficar todo dia só avaliando. E orientando, não é por avaliar, mas é por dar essa aulinha para os pais, sabe? De como acontece o neurodesenvolvimento, o que que é importante, o que que não é, porque é isso que vai prevenir um montão de questões que pode impactar a experiência motora da criança, Certo. né? E a Ô, Léo, gente pensa assim, a gente pensa vai impactar a experiência motora, mas é só o motor. Só o motor não é nunca só o motor, porque a gente aprende o mundo através do movimento. É se movimentando que a criança vai lá, que ela pega um brinquedo, que ela chacoalha o brinquedo, que ela joga o brinquedo longe, que ela bota o brinquedo na boca, né? Quando a criança é maior, quando vai para a escola, eu sempre digo, é com o corpo que ela aprende e é com o corpo que ela mostra o que que ela aprendeu. Seja pulando corda, seja andando de bicicleta, seja escrevendo numa prova. Isso é motricidade, é movimento. Então não é só o desenvolvimento motor. O desenvolvimento motor é o chão de todos os certo. outros. Inclusive comportamental, inclusive afetivo, porque é a partir de um abraço, de um beijo, de um tapa, de uma mordida, que a criança manifesta as suas emoções. Ah, que legal. Ô, Lela, então assim, tentar. Se alguém tiver pergunta, vão mandando, tá? Veio assim, ó, por exemplo, de 0 a 3 meses. O principal é deixar de bruços. Falando em alguma coisa mais de atividade, por exemplo. O principal é bruços e O chão. tempo todo. Bruços no chão. O máximo de tempo. Assim, ó, deixa a criança se sentir confortável no bruços, né? Dá essa experiência para ela. Se tem uma coisa só que eu tenho que dizer para as mães do primeiro trimestre é chão. Chão. É no chão que a criança se desenvolve. Ok. É no chão que ela aprende, não é na cadeirinha, não é no bebê conforto, é no chão. Tá. Porque a gente tem que pensar que a gente quer que essa criança vá caminhar. Ok. Não vai ser a partir da cadeirinha. Uhum. Tá? E outra coisa, ai, as vozes. Eu ando muito Márcia sensitiva desde os 52. Porque eu digo, não pode! Não é assim! Porque, meu Deus do céu, agora todo mundo resolveu que a criança de 3 meses. 3 para 4 é a loucura, a loucuragem dos adultos. Que daí é assim, ó, gente. É o que eu ouço toda semana. Aí já quer sentar. Eu escuto Ai, dos mais velhos, tá? Eu já escuto dos mais velhos, assim. Não, quando dá o terceiro mês, eu já quero sentar. E daí que eu viro a marcha sensitiva. Não quer sentar. Nem sabe que tem um corpo ainda. Nem sabe o que quer sentar. Não quer sentar coisa nenhuma. E deixa eu te perguntar, essa força que eles fazem, o Joaquim é diferente total do Benjamin. O Benjamin nem fazia força pra nada. O Joaquim, tu bota ele assim, ele começa a fazer força, assim, com esse tronco dele, assim. Ele tá se desenvolvendo, né? Mas ele não sabe sentar, claro, né? Ele não tem como sentar ainda. Ele tá com 4, fez 4 agora. Mas ele faz essa força. Meu, que força que essas crianças têm. Por isso que eu digo, o quarto mês, o que que acontece no quarto mês, tá? O primeiro trimestre,
Ele é praticamente, ele é o trimestre dos reflexos. Os reflexos, se a criança nasceu bem, se tá tudo certo, os reflexos vão estar 1 milhão. Eles vão estar muito intensos. E é isso que a gente quer. Uma criança que tem reflexos fracos, a gente, ops, né, precisa investigar. Quando tu A gente quer reflexos fala de reflexo, as leigas de plantão. Quando tu fala de reflexo, é questão de fez barulho, olhar para um lado, isso é um Não, reflexo, não, é ajuda. vou dizer alguns reflexos, tá? Os mais comuns, assim, os mais comuns não, os que a gente observa com mais frequência. E que talvez vocês, né, quem é leigo nem se dê por conta que é reflexo. Tá. Sabe a coisa da criança pegar no dedo? Ah, Nossa, tá, agora me veio. isso isso é Ok. reflexo de preensão palmar. Tá, No pezinho, se tu botar na base aqui do dedo dos pezinhos, ele vai fazer assim, ó, reflexo de preensão plantar. Se tu entendi. fizer assim, né, se tu fizer assim no pezinho do bebê, ele vai fazer assim, ó, ele vai elevar o polegar e vai abrir os outros dedinhos. Esse é o reflexo cutâneo plantar. Tá, Reflexo de sucção, tem dois que são juntos, que é o de sucção, o que tu botar na boca do bebê até 1 ano e meio, até 1 mês e meio, ele vai sugar, não interessa o quê. Entendeu? tá. Quando é que a gente sabe que o reflexo de sucção desapareceu? Quando a gente começa a criança começa a pedir alguma coisa, tu dá o bico, ele faz tipo, não é o bico que eu quero leite, eu quero tetê, entendeu? Aí, Entendi. bom, não é mais reflexo, ele já diz, Legal. ó, não é isso que eu quero. Tá, esse do Aí pé, já existe todos eles vai perdendo conforme o tempo. Então, até os 3 meses, esses reflexos vão embora. alguns reflexos vão mais longe, alguns vão até 6 meses, 9 meses, mas grande parte deles diminui a intensidade até os 3 meses, Legal. né? Tem um deles que é o do espadachim, que é o tônico cervical assimétrico, que a gente vira a cabeça do bebê para lá e ele faz assim, ele estica o braço e a perninha do lado facial e aqui desse lado ele encolhe. Aí tu vira a coisa mais bonitinha, tu vira a cabecinha, ele vira, né, a postura. Olha, Chamam de reflexo do espadachim, porque ele parece um espadachim mesmo, né, um esgrimista. Ô, E Lela, vamos combinar que fisioterapeuta e pediatra tinham que andar junto, não? tinham, Porque precisam. assim, é uma Porque, necessidade, porque pediatra não tem essas coisas, não. não, eles sabem disso. E Todos esses. eles até avaliam os reflexos nos bebezinhos. Tá. Mas o desenvolvimento motor, tu precisa de mais tempo para avaliar. Ah, Né? ok. Então, o que seria o ideal tem um trabalho dentro da fisioterapia que a gente chama de follow-up, que é acompanhar o bebê ao longo do primeiro ano, 1 ano e meio. Hum, Fazer a avaliação mensal para ver se dentro da escala de desenvolvimento, e não é só ver se a criança está se desenvolvendo, é que cada vez que tu reavalia, tu orienta a família, ó, né? Agora nesse mês a gente vai pegar assim, a gente vai direcionar para lá, tu bota a mão aqui. Então existe esse acompanhamento. ah, que legal. Eu tinha uma mãe que é médica, por sinal, Aham. e ela me disse uma vez uma coisa muito legal. Ela disse assim: ah, nem toda criança precisa de fisioterapia, mas toda criança merece um fisioterapeuta, sabe? Para esse trabalho preventivo, é que as pessoas acham que vão avaliar e que vai ter que intervir. Vai ter que intervir se tiver alguma coisa para ser, né? Precise de intervenção. Mas tem muita criança que a gente avalia e a gente só diz, ó, tá tudo Tá tudo ok, bem. né? Se a gente fica com alguma dúvida, a gente diz, ó, volta daqui 1 mês ou 2 para reavaliar de novo e a gente ter certeza. Mas Legal, nisso a gente já orienta as famílias, né? legal. De como Mas, brincar, de como posicionar, que nem isso que tu falou do faz força, né? O que aham, acontece nessa força que quer aham, sentar? Não quer sentar, não sabe o que quer sentar. O adulto é que sabe. entendi. Mas quando sai ali entre o terceiro e o quarto mês, os reflexos diminuem muito a intensidade deles, eles vão integrando maturação do sistema nervoso, os reflexos vão se organizando para dar espaço para o movimento voluntário acontecer.
Só que o quarto mês é uma bagunça, porque a criança começa a conseguir se movimentar por intenção, mas ela não consegue ter um desejo ainda, porque ela não controla o corpo dela. Aí eu digo que é a fase da minhocação, eles ficam se movimentando porque eles têm que entender como é que funciona esse brinquedo, que eles não conseguiam antes, porque eles estavam meio amarrados por causa dos reflexos. Entendi. Aí agora eles estão ali se experimentando, vai lá o adulto e diz, ah, mas quer ficar sentado. E vai lá e bota sentado. Não quer, gente. Não é para ficar botando criança sentada dentro de caixa organizadora, nem dentro de poltroninha. Claro que durante o dia vai ter momentos que ela vai ficar sentadinha, mas isso não pode ser a maior parte do tempo, Ok, né? entendido. Tá, e agora então, já que tu entrou nesse assunto, o quarto mês que todo mundo fala, tem até os aplicativos que falam de salto de desenvolvimento ali, né? E fala que nesse dos 3 pro quarto, eu conto assim, né? Um mês é até os. Ai, minha cabeça fica. 1, 2, 3. Fechou 3. De 3 para 4 já tá no 4, eu sei lá, mas ok. Nesse de 3 para 4 ali. Lela, diz ali no aplicativo de 4 a 6 semanas, é o salto maior que eles têm. É por causa disso? É o maior salto de desenvolvimento, diz ali, né? De quase 6 semanas. Assim, eu vejo um desenvolvimento, assim, muita coisa parece que ele tá aprendendo, tá fazendo. Ele tá bem nesse período aí, né, Lela? Fez 4 meses agora, né? Então, assim, ele tá nessa fase aí, né? Da E minhocação. é por causa disso, desse maior que acontece, dessa mudança grande? É que essa mudança, esse salto se dá justamente por isso. É no momento que a criança começa a experimentar o corpo dela. Porque até então é tudo um mero acaso do destino. Entendeu? A criança não bota, a criança de 2 meses, ela não bota a mão na boca para sugar porque ela quer. Não é intencional isso, tu entendeu? É que ela tem um outro reflexo que a gente chama de pontos cardeais, ou reflexo de busca, que tudo que tocar ela busca. Tu botar o dedo aqui, ela faz assim, entendeu? Só que ela faz assim e primeiro a busca e depois o reflexo de sucção. Legal. Entendeu? Então ela não chupa o dedinho porque ela quer, é porque ela tá aqui, pá, bateu, busca e sucção. Quando essa coisa toda diminui, aí ela vai ter que aprender a controlar a mãozinha para poder levar na boca, Legal. né? Então é esse marco que é muito, É, né? Eu sempre digo que o segundo trimestre, o quarto, o quinto, entrando no sexto, é uma bagunça, é muito engraçado, tipo a mãozinha. Deixa eu pegar qualquer coisa aqui. Eles pegam alguma coisa na mão e fica essa coisa assim, ó, caiu, né? Aí a gente diz, ah, jogou. Não, mais adiante a criança vai jogar. Mas nessa fase, ela não jogou, ela só não consegue controlar. Ela consegue pegar, mas não consegue controlar. E daí ah, cai. nossa. É, o É muito bagunçado e é muito fofinho essa, fofo, essa é fase. uma bagunça. E é a fase que ele tem que estar confortável no chão para Certo. poder aprender a rolar, que é Ah, o primeiro deslocamento e dele. quando tu fala enrolar, é o processo todo ou quando ele tá de bruço? Não, quando ele tá de barriga pra cima, ele rola pra baixo. Ele tem que saber voltar também, né? Ele não vai fazer isso com 4, tá? Ele vai fazer isso mais adiante. Geralmente eles aprendem primeiro a sair do bruços porque eles se empurram, né? Eles estão com a mãozinha ali, eles se empurram. E precisa de muito mais força para poder voltar para o bruços, né? E daí, além de precisar de mais força, de mais controle motor, se a criança não está confortável, ela não vai nem tentar. Ah, entendi. Então é mais difícil para eles tá de barriga para cima e ir para barriga para baixo do que o contrário. É porque ali eles têm que fazer a intenção do movimento. O contrário, não é que eles. Muitas vezes o contrário é um acaso do destino também, é porque eles estão com os bracinhos ali, estica o bracinho e rola, Entendi. Tá, né? meu pequeno já tá fazendo o contrário, Lela. Lela, Ele tá vindo.
ele se joga todo e vira de ponta cabeça, a criança. E agora na Como de ponta... madrugada tem que acordar para virar ele de volta, que ele não consegue virar de volta. Ah, tá. Mas daí, tu tá dizendo que ele tá com a cabeça na cabeceira e vem com a cabeça pro pé. Não, ele tá de barriguinha para cima, né? Dormindo, como a gente bota ele para dormir de barriga para cima, ele gira todo e fica de bruços. Aí ele não consegue voltar. E aí a gente tá a madrugada toda. Ele não consegue voltar, acorda chorando, a gente tem que virar ele de volta. E vai lá, vira o Joaquim de volta. O Mas Benjamin não foi daí, assim, demorou mais tempo para ele fazer isso. mas o segundo sempre é mais rápido. Ai, Lela. Eu sei porque eu sou a irmã mais velha. O primeiro sempre é mais lento. O primeiro não tem professor, o segundo já tem. Tá explicado, tá assim, ó, total explicado. Os dois passam bastante E tempo tem no uma chão. outra coisa, a gente como mãe é menos noiada com o segundo. Eu acho, né? É muito menos. O primeiro tudo é um desespero. O segundo a gente já não vai matar. Deixa, caiu o bico no chão, bota na boca de Não, volta. os brinquedos é assim, ele tá com o brinquedo, aí o mano pega, aí o mano brinca com o brinquedo, daqui a pouco o mano dá pra ele de volta. É só um negócio assim. Tá tudo certo. Não, o segundo vai muito mais fácil e muito mais rápido. Então é por isso, eu me assustei. Nossa, o Benjamin levou um tempo pra ele tá de barriga pra cima e se virar todo, né? De bruços Mas pra deixa eu te baixo ele já perguntar tá. uma coisa, ele faz isso também acordado? Faz acordado de dia, né? Se ele tá, por exemplo, às vezes a gente deixa ele de barriguinha igual pra cima, ele vira total pra baixo. Ele não tá Ótimo. conseguindo voltar, mas ele já tá fazendo voltar. Isso um pouquinho antes dos Uhum. 4 meses. 3 meses e 3 semanas, mais ou menos. Ótimo, isso é muito bom. Ótimo! Misericórdia, tô brincando. Que criança. Ai, meu Deus, vamos lá. Tá aí, tá no chão, né? A gente aprende, né? A gente não aprende no segundo. Com certeza. Não, a gente é muito menos noiada. Mas muito. Com o terceiro, então, eu tenho duas irmãs, né? Eu lembro que eu dizia para minha mãe, eu sou bem mais velha que elas. E eu dizia, porque se fosse eu, e a minha mãe dizia, eu já não aguento mais, eu já disse não para ti, eu já disse não para Verônica, deixa a Cássia fazer. Ô, Lela, e o Joaquim fica assim, o Benjamin fica na frente dele, empurrando o carrinho, ele de bruços ali. Aí o carrinho vai pra lá, aí o carrinho vai pra cá. Aí o carrinho, ele fica assim atrás do carrinho todo. Tu Eu nem sabe que preciso movimentar muito. os irmãos, eu tenho uma pacientinha que tem uma irmã um pouco mais velha e a irmã mais velha fica brincando no tatame junto e daí a mais nova, que é essa que dorme quando cansa, ela fica. Claro, ficam ali concentrados e o mano passa com o cavalinho pra cá e o mano passa com o cavalo pra lá. Ele fica assim. Tela natural. Nem precisa da gente, é verdade. Tela natural, total. Uhum. Peraí que veio uma pergunta aqui que eu pulei. Volta, volta, volta. A Lari fez uma pergunta. Aproveitando. Isso, qual o impacto da assimetria craniana? Consigo corrigir somente colocando mais de bruços? Depende do quanto tá essa assimetria craniana, né? A gente tem vários tipos de assimetria, pode ter a braquicefalia, que é essa que eu disse que é retinho aqui, né? Se a criança tem alguma assimetriazinha postural, eu não gosto muito do termo torcicolo congênito, porque a gente sempre pensa torcicolo pescoço, né? Mas para a gente, no adulto, quando a gente fala torcicolo, é porque a gente tá com a dor no pescoço. Entendi. O torcicolo congênito da criança, quer dizer, da criança, se é congênita na criança, não é só no pescoço. É todo lado do corpo, inclusive o rosto. Tem criança que tem a boquinha mais tensa, o olhinho mais fechado. Olha só. E daí, a cintura escapular é muito tensa. Então, o braço não. Eu tenho uma pacientinha, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ela aprendeu a bater palma agora. Esse lado aqui é o tenso. Ela bate palma assim, ó. Porque esse lado não vai, a mão, o bracinho não vem, Entendi. né? O quadril eleva, o pezinho gira, então é um combo. Tá. Por isso que eu prefiro chamar de assimetria postural, Tá. tá? Então, qualquer assimetria postural
pode fazer uma assimetria craniana. Por quê? Porque vai ter um ponto maior de pressão quando a criança fica sentada, né? E daí o cérebro não, que horror. O crânio fica mais assimétrico, fica mais bicudo de um lado, tá? Então, depende do. Por isso que o Bruços, eu tenho criança que tem assimetria postural importante e não tem assimetria craniana. Já sei que é uma criança que foi pro Bruços logo, que os pais insistiram, porque daí não fez essa pressão, né? Então depende, teria que avaliar. Claro que o Bruços, assim, de qualquer forma, independente do grau de assimetria craniana, o Bruços é importante, Tá. né? Tem, né, tem agora a possibilidade de se fazer uma osteopatia e tudo, mas eu sempre digo para os pais, a osteopatia pode ajudar, mas não resolve o neurodesenvolvimento. Porque tu imagina, essa menininha que eu falei que bate palma assim, o braço não vai, porque o músculo tá lá segurando. Entendi. E cada vez que a criança dá um salto de desenvolvimento, ganha uma habilidade motora nova, ela tem que fazer muita força para ganhar. E daí o que acontece? Desalinha de novo. E se não está sendo tratada, desalinha mais. E daí o que eu tenho visto muitos adultos dizerem? Duas coisas. Primeiro, mas vai caminhar. Vai caminhar. Pode caminhar com atraso, mas vai caminhar. A questão não é se vai caminhar ou não, gente. A questão é que vai ter uma experiência motora ruim. Eu fui uma criança de andador, tá? E a minha mãe adora dizer que não deu nada. Eu digo, claro que deu. E eu disse pra ela, a última vez que eu fui a General Câmara, eu disse pra minha mãe, disse, mãe, tu lembra? Quantas vezes na vida tu me disse como é que tu consegue ser tão boca aberta que tu consegue cair tropeçando no liso? Tu tropeça no teu próprio pé. Essa fui eu, a minha infância inteira. E eu vou dizer uma coisa, eu vou fazer 53 este ano e eu continuo sendo essa que cai no liso. Eu sou dona de me estabacar. Ano passado eu caí na esteira a 5 km por hora. Meu filho disse, mãe, é impossível alguém fazer isso. Eu sou muito estabanada, sabe? Assim, de não ter muita noção de distância. Eu sempre fui péssima nos esportes. Porque eu nunca tive noção de tempo de bola. A bola vinha, batia no meu nariz quando eu jogava vôlei. Eu sou eu sou descoordenada. Eu sou muito desajeitada. Então, assim, e sem falar que cada aula de pilates, tu não tem noção do quanto o meu lado esquerdo é diferente do direito. Olha só. Então, assim, não vai caminhar. Vai caminhar. Eu escuto mas vai ter um impacto isso. a longo prazo, entendeu? Eu vou fazer 53 e eu tenho esse impacto ainda. Entendi. Tu fala sobre isso também em relação ao engatinhar, né, Lela? Eu me lembro que quando o Benjamin precisou ir, ele tava um bebê estático, e tava mesmo, né? Eu vi um vídeo na internet, o que é um bebê estático e tal. Eu olhei pro Benjamin e falei, ele tá esse bebê estático aí. E aí eu corri pra Lela e a Lela resolveu. Acho que deu um mês e pouquinho, ele já começou a engatinhar, né? Mas eu me lembro que você falava isso, do quanto é importante o engatinhar. Ele ter esse processo do engatinhar, porque muitos bebês pulam, né, Lela? Eu não sei o quanto isso interfere depois. Eu escuto muitas mães falando, mas eu pulei do engatinhar e caminhei direto, não engatinhei e não deu nada. Eu não sei o que isso interfere, eu escuto muito. O não deu nada eu caminhei, né? Mas existe um deu algo, sim. Nem o engatinhar, ele não tá mais como marco motor rígido, assim. Todas as crianças têm, nem todas vão engatinhar, tá? Todavia, no entanto, temos duas coisas aqui. Primeiro, a criança pode não engatinhar, mas ela tem que fazer a postura de gatas. Já sei que quando eu faço assim, sai balão. Assim é o... me fugiu aí. É um negócio aí que vai... Entendi. Colorido. Postura, o ficar de 4 apoios. Porque a postura de 4 apoios é uma postura de transição. Então, mais importante do que a criança sentar é ela saber se colocar sentada. É isso que vai dar autonomia para ela. Eu errei. Mas o meu filho, como é que faz isso, Léo? Deixa no chão, ele aprende sozinho, não? Se tiver tudo bem, ele vai aprender sozinho. Entendeu?
Se não tiver nenhuma tensão puxando ele para um lado, que ele não consiga se resolver, ele vai aprender sozinho. Sério? Só Mas deixar no chão ele vai conseguir se puxar para sentar. essa é a outra coisa que eu ia dizer. Olha só, as pessoas hoje dizem assim, ah, antigamente não tinha nada disso. Ai, Antigamente as pessoas botavam, deixavam. O que, que as mães faziam antigamente? Deixavam as crianças no chão. no chão. Era o que tinha para fazer, né? O máximo que podia acontecer era botarem dentro de um chiqueirinho. Mas Não era tinha no chão. andador, não tinha Não, um jump, andador não até tinha uma tinha. cadeirinha. Mas não tinha jumper, não tinha cadeirinha, não tinha. A criança ficava no chão, ou seja, Uhum. não tinha, tinha tela, tinha, mas dificilmente a tela, porque tinha uma televisão na Uhum. casa. Se a mãe estava na cozinha, a criança estava ali por perto, não Uhum. estava na frente da televisão, né? Então, não tinha tantos distratores para a criança. E a coisa acontecia. Então a gente tem que botar isso na conta, tu entende? Não é, antigamente não tinha nada disso. Aí não tinha tanta criança com assimetria craniana. Não, não tinha porque a criança ficava no chão se movimentando, né? Então a gente tem que poder entender isso. Tá. E daí, claro, tem criança que tem alguma tensão e que vai ter mais dificuldade de poder explorar, de se colocar na postura. Sim. Mas eu acho que é fundamental a gente entender que mais importante do que sentar, do que colocar a criança sentada, É é eles ela poder aprender a sentar. Mais importante do que colocar a criança de pé é ela aprender a se colocar de aprender. pé. Tá. Então eu vou fazer umas perguntas aqui, tá? Já vou aproveitar, gente. Vamos fazer umas perguntas, Lela. Em que momento o bebê tem que, acho que tu chama de pivotear, que é fazer o giro no tapete? Uhum. Em que momento o bebê tem que saber se colocar sentado? Esse negócio de começar a introdução alimentar com 6 meses. É a neura. Tem que, se ele tá com o tronquinho segurando ali, mas aí a gente começa a colocar sentado, ao invés dele aprender a sentar e dar todas as cagadas que acontecem. O Diz aí, problema. o que nós Tu vamos sabe fazer? que essa história de botar bebê sentado dentro de caixa. Foi uma mãe que me disse, quando começou a surgir isso, eu tô conversando com uma mãe, eu disse, mas que mania é essa agora que resolveram botar as crianças sentadas dentro de caixa de papelão, caixa armazenadora? E daí ela que me disse, ela disse, isso está acontecendo por causa da introdução alimentar. Porque todos os pais querem que as crianças estejam sentadas com 6 meses. Eu disse, gente, se a criança não fizer a introdução com 6, fizer com 7, ela vai ter o resto da vida para comer. Por que tem que ser com 6? Tem gente querendo fazer com 5. Não, pior que depois que a gente começa, a gente pensa que negócio que dá trabalho, podia estar atrasado um pouco. Tá com essa pressa toda por quê, gente? Sabe que tu tem que pensar que meio ano para mim é meio ano de 52. Meio ano de um bebê de meio ano é a vida dele inteira. Então, né? Então, o que que acontece? O bebê ele não vai se colocar sentado até os 6 meses, dificilmente, só os Tá, bebê prodígio, tá? Isso vai tá. acontecer ali pelos 8. Então, não 8. vê, não é que não possa colocar o bebê sentado para ele entrar na introdução alimentar. Isso vai acontecer, Tá. entendeu? O problema é deixar mais tempo a criança sentada dentro de uma caixa, porque é isso. Essa história de botar a bebê sentado dentro da caixa a criança fica o dia inteiro às vezes, Entendi. sabe? Ou varia da caixa para cadeirinha. Da Sim, aí fica cadeirinha aí pro outro, é ele sobe pra sempre posição. sentado. É sempre. Sem falar de umas poltroninhas que inventaram agora que bota as crianças dentro, assim. Eu vi, Ah, é essa? Tu viu essa? vi. Então, assim, ó, é tudo isso para deixar a criança sentada com 6 meses. Entendi. Então, com 6 meses, ela vai conseguir ficar sentada Tá, ok. com apoio, Ok. com algum controle, entendeu? Ela não vai desabar que nem boneca. Tombando, ficar tombando o tempo inteiro. Ela vai conseguir fazer um ajuste postural, mas ela não vai ficar sentada sem apoio, Tá. porque a gente senta ela na cadeirinha, né, de alimentação. Agora, sentar sem nenhum apoio, sozinha, ela vai adquirir um pouquinho mais além. E Tá. daí, na medida que a gente vai deixando a criança sentar,
e não dando o brinquedo na mão dela o tempo inteiro, a Ah, gente faz o quê? Ah, o brinquedo foi longe, ela vai ter que criar uma estratégia para buscar o brinquedo, ah, ok. tá? E isso é que vai ajudar ela a conseguir adquirir o sentar. Porque ela vai para buscar o brinquedo e ela vai tendo que aprender a colocar a mãozinha na frente Hum, para não cair de cara. Esse colocar a mãozinha na frente, a gente chama de reação de proteção. tá. A gente parece reflexo porque para nós, quando a gente faz isso, não é um reflexo, só é uma reação automática. Tanto que é chamada reação de proteção, não reflexo de proteção. É uma reação. Ela é aprendida. E a gente faz tão rápido quando a gente tropeça, quando a gente desestabiliza, que parece que é reflexo porque ela é muito rápida. Mas a gente não nasceu com ela, a gente aprendeu Ok. nessa fase, nessa fase. Quanto mais seguro o bebê tá na prontidão da reação de proteção, mais tranquilo ele fica para se colocar de gatas ou para fazer as transições posturais. Entendi. Porque daí ele fica sem medo de ir de cara no chão, né? Tá. Então, por isso que é tão importante. E eu não. Ai, o Pinóquio não vai me ajudar, não trouxe nenhuma boneca. Tem uma postura que é botar as perninhas pro lado, assim, que é a posição de sereia, Ah, de sereia. Eu aprendi com né? Que tu a já bota o vi. rabo de sereia para um lado, o rabo de sereia para o outro. Porque o que que acontece? Os adultos têm que colocar essa coisa da caixa, botam o bebê sentado com as perninhas que nem uma bonequinha sentada. É isso que faz o bebê estático. Ah, Porque ok. com as perninhas sentadas, agora sim o Pinóquio pode ajudar. Com as perninhas assim, o que que o bebê faz? Ele não tem como transitar. Ó, o Pinóquio não consegue transitar para ir buscar alguma coisa, porque a perninha está aqui para frente. Ele não consegue fazer o sereia, porque eu vou, né, para sair para ir buscar um brinquedo, eu tenho que fazer o sereia, Tá. perninha para o lado. Senão, daqui não consegue sair. Daqui, o que que o bebê faz? Grita. Grito. O que que o adulto faz? Entrega o brinquedo na mão do bebê e ele fica lá, de boa na lagoa. Ele sabe que toda vez que ele gritar, o adulto traz. Aí aparece os adultos dizendo: ah, ele é muito preguiçoso. Eu digo: não é preguiçoso, gente. O bebê não é preguiçoso. O bebê só é preguiçoso se tiver alguma doença, porque ele só não foi estimulado, Isso aí. né? Por quê? Porque sempre alguém vai lá e dá as coisas na mão dele. É problema de ter um filho só. E acho que a maioria das famílias estão tendo só um filho. Olha lá, né, Lela? Aí a gente quer fazer tudo pelas crianças sem saber a cagada que a gente tá fazendo. Ai, meu Como Deus. é que uma criança vai se desenvolver Não se tem tiver outro que faça tudo por como. ela? Não tem como. Eu costumo dizer, Helena, que assim, qualquer movimento nasce do desejo, entendeu? Ou da necessidade absoluta, né? Tu tomou água aí porque tu estava com sede. Havia uma necessidade. A gente já recebeu crianças assim, apáticas. É a criança mais difícil. Os pais ficam desesperados quando as crianças choram na físio, né? Eu digo, não tem que ficar desesperado. Aí eu vou lá, pego uma bola, dou uma sacudida, a criança para. Eu digo, gente, isso não é choro, isso é protesto. Ah, então já tem uma Choro. pergunta aqui. Tem uma pergunta que eu acho que se encaixa, Lela. Não sei se tu Ah, viu. A Rosana não. perguntou: coloco de bruços meu bebê desde quando nasceu. Ele já está com 4 meses. O que me incomoda é que ele faz força o tempo todo. Não sinto ele estar confortável, mesmo depois de tanto tempo. O que posso fazer para ajudar? Ou deixo ele assim? Parece que eu não sei, mas o meu também tá sempre desconfortável. Só se ele se distrai com o meu pequeno ou comigo. É, tem isso, né? A gente tem que estar distraindo, distraindo, chamando atenção, ou pra. Mas parece que tá fazendo Mas só o tempo inteiro assim. tá, então temos duas coisas assim. Eu vou responder para Rosana e para Rosana, sobretudo assim, não sabendo exatamente como o bebê tá, Tá, mas pegando do que tu falou, tá? tá. Veja só, se ele estivesse desconfortável, ele não estaria bem quando vocês distraíssem ele. Ah, ok. Porque se tu tá com uma dor, nada te distrai.
Que é isso que eu falei do choro. A criança tá chorando, eu vou lá, pego uma bolinha, dou uma sacudida, ela para de chorar. Não é choro, é protesto. E Tá, toda criança tem direito de protestar. ok. Eu não vou deixar a criança se esgoelar chorando, Tá. né? Se tiver um desconforto, vou acalmar, eu vou botar no seio da mãe, eu vou deixar a mãe dar colinho. Se eu tô tentando ir um pouquinho mais, é porque eu tô vendo que a criança só tá tentando negociar comigo. Ela vai negociar com a moeda que ela tem, Claro. que é chorar, que é resmungar. É a moeda que ela tem, ela não sabe falar. E eu vou tentar mais um pouquinho. Ah, ela dá uma chorada, briga, esperneia. Eu vou lá, pego um brinquedo e ela ri. Ok, eu entendi e eu vou verbalizando. Eu entendi que não tá legal, mas a gente vai tentar mais um pouquinho. Entendeu? Então a gente tem que entender o que que é desconforto, o que que é choro, né? Eu sempre digo, ó, para os bebês, eu digo para as mães, aqui vale meu corpo, minhas regras. Quem vai editar são as crianças, né? Mas a gente tem que fazer a leitura correta do que a criança está dizendo, tá? Então a criança fazer força, ela fazer esses gemidinhos eu acho os amores, esses gemidinhos que o meu filho diz. Olha só a relação que o meu filho diz. Faz. Eles, mãe, na academia só vale o exercício que tu geme. Se não gemeu, não tá valendo o exercício. E muitas vezes é esse gemido, tu entendeu? Tipo É assim, exatamente esse gemido. ah. Mas não é desconforto. É duas coisas. Primeiro é atenção, é foco, É. né? E força mesmo. Tô lá, tô me concentrando para fazer força. Como é que eu Isso, expresso é, isso? é esse gemido de força, parece, sabe? Mas eu adoro que o João disse, não, se não fizer, não gemer, o exercício foi muito fraco. Não Foi muito valeu. fraco. Boa, boa. Oh, Rô, acho que te respondeu, né? Muito bom, muito bom. Tá, show. Pode seguir. A gente não precisa. É que é isso, assim, a gente fica, meu Deus, ele tá gemendo, ele tá sofrendo. Gente, se ele distrai, ele não tá Tá. sofrendo. Porque uma criança sem sofrimento não distrai, né? E eu prefiro uma criança que brigue comigo na físio do que uma criança apática. Apática. Porque a criança apática, eu vou lá, eu mostro o brinquedo, eu canto, eu faço e ela. Dentro disso que eu te falei do desejo, entendeu? Quer dizer, eu Entendi. vou lá e dou um brinquedo para a criança para ver se ela estende a mãozinha. Não vai, né? E daí eu faço o quê? Porque a gente teve um pacientinho que era do meu colega. E eu lembro que eu disse para ele assim na chegada, disse, a primeira, esquece tudo que eu te ensinei de movimento. Tu tem que fazer essa criança ter desejo de brincar. Se não tiver desejo de brincar, nada vai acontecer. Porque por que propósito a criança vai se mexer? Porque eu quero? Mas nem o adulto faz isso. Por que a criança vai fazer? É, bem isso aí. Então, o grande desafio é a gente gerar um propósito na criança, entendeu? Provocar o desejo dela de se E é um movimentar. desafio, hein? É um desafio constante. Olha, na Meu fisiopediátrica, o grande desafio é esse, porque eu posso saber tudo, mas se eu não provocar a criança a fazer, não vai passivamente ela não voltar vai ter aprendizado motor. Para certo. ter aprendizado motor, eu tenho que experimentar, eu tenho que me movimentar. Então, o Ô, grande Lela, desafio é eu então, provocar o desejo. tá. A minha dúvida é, pela ordem, assim, a criança pivoteia, depois a criança, tô só tentando alcançar a minha cabeça aqui, a criança aprende a sentar, depois vem o se colocar de quatro apoio para poder engatinhar ou não engatinhar, conforme tu diz. Depois vem o se levantar, que aí tem a parte do se levantar. É que aqui Me tem uma ajuda aí. transição. O gatas, porque assim, primeiro trimestre, Ok, reflexos.
Segundo trimestre, a minhocação, né? Tava tudo É atolado. começar a botar o corpo para jogo para tentar organizar. E é a Tá, partir disso que a criança vai aprender a rolar e pivotear. ok. É o que se espera ali até os 6 meses. Tá, Nos 6 meses, ela já consegue ficar sentada com apoio por curtos períodos, tá. tá? Porque assim, no bebê conforto ela tá apoiada, não tá Ah, sentada, tá, né? Mas então sentada numa cadeira que é mais 90 graus, mas com apoio por curtos períodos. tá. Depois disso, ela vai botando o corpo para frente, botando as mãozinhas para frente para pegar o Pra pegar brinquedo, os né? brinquedos. No O sentado. brinquedo, o brinquedo é sempre importante, gurias, que a gente coloque na diagonal, nos lados da criança e não na frente. Ah, na lateral, então. É, Mais porque se a gente diagonal. quer que ela faça a perninha de sereia para poder ir buscar o brinquedo, tem que ser na diagonal. Mas igual nesses 6 meses, não ficar muito tempo na posição de sentado, porque ela ainda não sabe sentar, né? Ela ainda não sabe sentar. Então é Ela, com ela, ela pouco consegue tempo. sustentar, ela não sabe sentar sozinha sem apoio. E não Tá, sabe se colocar sentada. E a gente quer que ela se desafie. E outra, para ela ganhar força muscular, para se colocar sentada, ela precisa rastejar, rolar, pivotear. tá Para ok. os dois lados. Rolar Chão, para cá, braços. rolar para lá, pivotear assim. Tá, É isso que vai dar força nos músculos posturais para depois postural. ela ficar sentada. Show. Se ela não tiver força de tronco, controle motor de tronco, como é que ela vai ficar sentada sem apoio com independência? Não vai. Como é que ela vai ganhar força se ela não utiliza os músculos do tronco? Porque sentada dentro da caixa ela não ativa. Nossa, Lela, tem muita coisa aí, Lela. Misericórdia, Lela. Misericórdia. Ô, Lela, a gente tem 2 minutos. E Sério? a live vai cair, porque a última que eu fiz a live caiu no tempo de 1 hora. O que que a gente faz? A gente remarca mais uma, vai pra frente. Remarcamos mais uma, Tá, com tá certeza. bom. Podemos remarcar. Depois a gente já conversa. E assim, ó, gente, no link da minha bio tem um e-book gratuito, que é só ir lá e baixar, que é dicas para estimular o desenvolvimento dos bebês de até um Que ano. legal. Vou lá olhar, Lela. Vou lá olhar. Tá E tu também bem tem um curso, chuchuzinho. não tem? Não tem alguma coisa que tu me mandou esses dias? Eu não sei se era uma turma que tu estava abrindo, é um curso online. Tem um curso de neurodesenvolvimento que ele tá gravado. Eu tenho que botar ele na plataforma agora. Legal. Mas que ficou bem, porque eu fiz ele gravado, a turma pediu para ser gravado e ficou bem bacana. Ah, que show! Eu vou Eu baixar ele na tenho plataforma e daí a gente faz uma live para lançar ele. top. Eu queria lançar ele também dentro da minha plataforma, que a gente tá com curso online também. Eu posso lançar lá dentro para quem tá lá dentro. Ótimo. Ia ser bem legal. Show de bola, Lela. Show. Gente, a gente vai ter que encerrar, vai terminar em 1 minuto e a gente remarca uma outra live. Cada live que eu faço tem que remarcar uma próxima de tanto Que assunto que tem. ótimo. Não, mas muita coisa tirado dúvida, Lela. Minha nossa, quanta coisa que a gente tem que aprender e tem que disseminar. Mamães, disseminem. Vão falando com outras mamães aí, tá? Muito obrigada, tá, Lela? Até a De próxima. nada. Até. Boa Tchau. noite.